Boa noite a todos. O Mestre Jesus abençoe a todos nós, ilumine a todos nós, nos esclareça, nos guie e que os bons espíritos nos ajudem a compreender a lição desta noite. Agradecendo por tudo, agradecendo por toda a ajuda que temos na nossa jornada para superarmos os desafios que encontramos, agradecendo aos amigos e pedimos que abençoe os nossos inimigos. Que possamos desenvolver a nossa paciência, que possamos perdoar os equívocos das pessoas, assim como nós precisamos do perdão de todo mundo, porque nós estamos também nessa caminhada de evolução. Então vamos todos juntos, irmanados, de mãos dadas, seguir em frente. Que Jesus ilumine a todos e graças ao meu Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres. Caiu na lição Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Então, eu sugiro que todo mundo leia esse capítulo, Pobres de Espíritos, porque está caindo hoje, caiu ontem, né? E caiu, acho que no sábado. Então, e olha que não é o mesmo livro, hein? Não, Ontem quem abriu foi a Cida. Então, ontem quem foi abrir o Evangelho foi a Cida, hoje foi a Ângela, e no sábado foi a Ângela também? não, no sábado não foi eu que abri, não. Eita, no Acho sábado que foi alguém a Niva, abriu. né, ô Sandro? Eu vi os guardinhas, não sei. Então, a Niva abriu no Eu sábado, acho que foi a Niva. a Cida no domingo e a Ângela na segunda, e todo mundo no capítulo Pobres de Espírito. Então, fica a dica. No domingo e hoje. Domingo? Domingo tem reunião? Ontem teve Teve Assembleia Geral. assembleia. Assembleia Geral. E vocês não foram, não participaram. Vocês podiam ter participado, sim. Mas Então, esqueceram, né? Aí só está aparecendo o seu nariz e o óculos. É que eu tô com vergonha. Ah, lá tomar banho. Bom, então a gente vai começar hoje, continuar os nossos estudos, estudando a Gênese. Quem será o leitor de hoje? Ou leitora? Ô, Lorena, eu vou ler, porque eu estou com um pouco de sono. Se eu ficar só ouvindo, rapaz, aí que eu vou, vou abrir boca aqui. Se eu ler, então aí eu fico melhor, aí me passo o sono, Tá ok. tá bom? Muito bem. Encarnação dos espíritos. Somos nós. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico.
o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão de sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores os nervos os fios condutores, os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, envia de formação um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito. O liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida, que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Olha lá. Voltou? Voltou. Dado que um instante após a morte Então tá, completa. vamos continuando. Dado que, um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. O Espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que, às vezes, é rápida,
fácil, suave e insensível, ao passo que doutras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Um fenômeno particular, que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia ao seu nascimento. Quando criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolve à proporção que se formam e consolidam os órgãos, que se lhe deve servir de manifestação. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência, e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraço. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como uma lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte nos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que, então, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Ele seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso a convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que deixam, então, de formar uma categoria de seres deserdados,
para terem no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz. Como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Mas esse sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre esse assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo, ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade de a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente e inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Todavia, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente a outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado do espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aplica o seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente do caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito em um meio dele progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais, que, então, se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho da depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos,
e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que a da Terra, na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Quando, em um mundo, os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação nos corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se lhe tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, tem ele suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis no conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como a simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte no mundo espiritual, atividade, em nenhum ponto a ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sobre o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. De onde vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos, ou da própria Terra, a presença deles a partir desta época, é um fato, pois que antes deles só animais havia. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que, fisiologicamente, tinham as características da animalidade, sobre a influência deles e por meio do exercício das suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio de onde haja transcorrido o período da infância, ou, se preferirem, de sua incubação. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo desses últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam como debaixo das mesmas vestes grosseiras
distinguimos o rústico do homem civilizado. Conquanto devessem ser pouco adiantados dos primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos e a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Item 11. Continuando a encarnar entre os que se lhe assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece, mediante a fusão e o progresso deles. Na Revista Espírita, Fenomenologia, Fisiognomia. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de imigrantes de origem diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando à sua um cunho especial. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de imigrantes de origens diversas, que vão se estabelecer numa terra virgem, onde encontraram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial de acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular. Grupos, então, por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar-se tribos, em seguida de povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana, como era natural. As raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distingue do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Ele está falando aí da encarnação ou da reencarnação. Então ele começa falando do espírito, o perispírito e o corpo. Então, a gente sabe que existe no universo Deus, né? Deus, espírito e matéria, né?
Deus, espírito e matéria. Então, esses são os três elementos do universo. Então, nós somos espírito. O espírito é uma centelha aonde a nossa consciência, somos a consciência, somos espírito. Para que a gente se ligue à matéria, que tem uma natureza muito diferente do espírito, eles têm que ter um elo de ligação, e que Kardec chamou de perispírito, e que André Luiz chama de psicossoma, né? Então, o perispírito é esse elo de ligação. Então, quando a gente sonha e a gente conversa com outros espíritos, então nós somos espíritos. A gente está conversando com outro espírito, e a gente fala, eu conversei com fulano que tinha cabelo comprido, estava vestindo assim, papai, nós estamos descrevendo o perispírito daquele espírito que a gente está conversando. Então, quando um vidente vê um espírito, na verdade ele descreve o perispírito, né? Ou seja, o corpo espiritual do espírito. O espírito mesmo é uma luz, é uma chama, é uma centelha, né? Um corpo espiritual é a formação do perispírito. Esse perispírito é formado através do fluido cósmico universal. Em particular, o fluido cósmico universal que tem no planeta. Então, o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal do planeta Terra. Então, a gente tem esse laço aí. Ele está dizendo que, durante a encarnação, né, há uma ligação do perispírito, célula a célula, no nosso corpo. Então, momentos depois da fecundação, né, horas depois da fecundação, então, existe a relação sexual. Horas depois da relação sexual, o espermatozoide vai subindo pelo ovário, aí encontra o óvulo. Aí, a partir desse momento, o espermatozoide forma um óvulo, dá um feto. A partir desse momento, da formação do feto, há a ligação do perispírito, ou seja, há uma extensão, o perispírito se estende e se liga àquele feto. Aquele feto vai se desenvolvendo, célula a célula, vai se dobrando, as células vão se multiplicando. E a mesma coisa, o nosso perispírito vai se ligando a cada célula que está sendo formada. Então, isso vai acontecendo, acontecendo, e à medida que isso vai acontecendo, né, essa interação do nosso perispírito com o corpo, a gente vai ficando normalmente mais atordoado. E no momento do nosso nascimento, a gente não observa o nosso nascimento, porque a gente já está lá dormindo, passa por um processo de ligação, e no momento do nascimento a gente está em estado sonolento, dormindo, então a gente não acompanha o nascimento. E à medida que a gente vai crescendo como criança, esse processo vai continuando. E o pessoal lá diz que até mais ou menos os 7 anos, esse processo, né, de integração, né, do espírito se acomodando ao novo corpo, acaba levando. Isso faz com que muitas crianças enxerguem os espíritos normalmente, né? Somos amigos imaginários. Mas muitas crianças que enxergam espíritos, né, até os 7 anos, isso não significa que eles vão se ter evidência na fase adulta. Então, muitos de nós viram espíritos até os 7 anos,
E depois da fase adulta, a gente não se tornou videntes, né? Com mediunidade de evidência. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, aos 7 anos, a gente está se acomodando ao novo espírito, ao novo corpo. Aí depois ele vai falando, né, sobre a gente passa, né, a gente está na vida encarnada durante 80, 90, 100 anos, cento e poucos anos. Então, dependendo da pessoa, acaba vivendo uma, uma idade diferente, né? Algumas pessoas acabam vivendo um pouco menos, algumas pessoas acabam vivendo um pouco mais, mas no Brasil, acho que a média do brasileiro é 70 e poucos anos, né? Mas o Divaldo, por exemplo, está com 94, é isso? Acho que é isso. Já 5, né? 95? É. Está com 95 anos, né? E aí, dependendo de um e de outro, né? O tempo de vida. Ele está dizendo também que quando a gente tem essa ligação, né? Do espírito, do perispírito ao corpo, também tem o princípio vital que está no nosso corpo. E quando a gente, né? Quando o princípio vital termina, né? Há uma degradação e há uma separação do nosso perispírito do corpo. Aí o corpo não tem mais vida e a gente continua a nossa vida no mundo espiritual. Ele está dizendo que a gente vive muito mais tempo no mundo espiritual do que no mundo encarnado. Então, se a gente vive aqui 90 anos na matéria, a gente fica do outro lado 100 anos, ou às vezes mais, dependendo, às vezes menos, às vezes mais, depende da nossa programação. Ele falou do esquecimento do passado, né, que é uma vantagem para a gente, né? Quando a gente encarna, a gente acaba esquecendo o passado, esquecendo, por exemplo, relações, né? Então eu vou encarnar entre espíritos que a gente já se conhece, pais, mães, irmãos, né? E outras pessoas que a gente se encontra, né? Marido, mulher, filhos, e que a gente esquece o que a gente fez, trocou de ofensas no passado. Mas isso é esquecido, porque é mais fácil eu conviver com uma pessoa. Eu matei alguém e eu vou reencarnar junto com essa pessoa. Se eu lembro que eu ofendi, matei, eu fiz uma coisa muito grave, eu vou ter dificuldade de relacionamento. Então, isso eu esqueço. Mas o que eu não esqueço é o meu progresso anterior. Então, tudo que eu conquistei moralmente está comigo. E a mesma coisa intelectualmente. Então, na hora de eu entrar na escola, se eu já estudei algum assunto, eu vou ter mais facilidade para aprender aquele assunto, porque eu estou relembrando assuntos, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que falam muitas línguas. Provavelmente porque ele já conheceu essas muitas línguas anteriormente e está relembrando. Então, às vezes a pessoa tem facilidade para matemática, facilidade para e outras coisas, que acaba relembrando, né, quando vai estudar. E aqui no final da leitura, ele vai estar falando sobre, né, os vários mundos. Então, a Terra é um dos mundos, e um certo estágio evolutivo. Então, existem muitos mundos mais evoluídos que a Terra. E existem mundos menos evoluídos que a Terra. Então, se a gente está aqui na Terra e a gente evolui muito mais rapidamente que a maioria das pessoas da Terra, eu posso migrar, né, e reencarnar em outro planeta mais evoluído, né? Então, está todo mundo aqui
e eu vou reencarnar, eu vou evoluindo muito mais rápido, chega uma hora que encarnar na Terra não me é útil. Então, eu vou reencarnar num planeta mais evoluído. Outra coisa, a Terra está evoluindo aqui e eu evolua, né? Eu estou numa velocidade de evolução muito mais lenta. Chega uma hora que a Terra, o planeta, passa de estágio e eu, como estou atrasado, eu vou reencarnar em um outro planeta mais atrasado, não é? Então, existe todo esse grupo, né? Então, na média, o planeta está evoluindo. Agora, tem espíritos que evoluem muito rapidamente e tem espíritos que evoluem mais devagar. Aí, por isso que acaba havendo a transferência de um planeta para outro. Isso já aconteceu, então, ele está dizendo que quando o planeta foi criado, muitos espíritos vieram de outros planetas para a Terra, né? Então, se sabe que sempre existe uma diferença de evolução. Então, tem espíritos muito simples e espíritos um pouco mais desenvolvidos, intelectualmente, principalmente. Então, os espíritos mais intelectualizados ajudam a desenvolver a roda, criar o fogo, desenvolver coisas, né? E ajudam a desenvolver o planeta materialmente. E nessa troca de experiências, né, acaba também aprendendo moralmente. E também ele disse aí que também tem a evolução, né? A evolução moral tem a evolução material. Então, o nosso próprio corpo também continua evoluindo. Então, se a gente analisar o corpo dos primeiros homens, eles eram muito parecidos com um macaco. E à medida que foi passando, né, as encarnações, foi acontecendo, envolvendo mudanças, né, genéticas, e foram criando outros homens, outras fisionomias, né? Existe uma raça só, a raça humana, mas com caracteres diferentes, né? Segundo Emmanuel, as primeiras raças que existiram no planeta são a raça amarela, os chineses, por exemplo, e a raça negra. A raça amarela e a raça negra são as duas primeiras raças que foram criadas no planeta, né? Isso está no Evolução, a Caminho da Luz, de Emmanuel. Evolução em Dois Mundos também. Evolução em Dois Mundos também. Ok. E dizem que eles viriam de encarnações de Tauros, né? Não de Capela. Oi? Alguns dizem que eles viriam de encarnações de levas de migração de Tauros, não de Capela. Os primeiros, você está falando? Não, os primeiros eu não sei, né? Não sei necessariamente os primeiros, né? Mas a civilização depois formada, né? Japoneses, coreanos, eles realmente, né? Eles têm uma cultura bem diferente, bem, desde seu início, né? Eu acho eles, inclusive, pelo menos do ponto de vista da disciplina, muito mais desenvolvidos, né? Você pega lá uma, sei lá, se for comparar 1.500 anos, 2.000 anos atrás, o modo de vida deles, apesar de sempre simples, as casas, as formas de como era até o habitat, a higiene, essas coisas, era outra coisa. Com todos os seus pesares. Também tinha, se não tinha migrado para cá também, né? Perfeito. Na verdade, a Terra foi, né? A Terra foi
né? O texto vai mais para frente vai falar sobre as imigrações, né? Mas a Terra é formada de uma mistura de vários locais. Então, ele vai falar, por exemplo, da raça adâmica, logo abaixo aí. Mas antes da raça adâmica, existiu essa raça que Emmanuel fala que a raça amarela e a raça negra vieram antes, né, dos próprios capelinos. Depois que depois que acabou havendo a formação das outras raças, né? Mas da onde vieram esses chineses? A raça amarela, a raça negra, com certeza vieram de outros planetas. Provavelmente não começaram as primeiras encarnações aqui na Terra, né? Foram encarnações de outros lugares que já tinha várias encarnações, né, como humanos e começaram a encarnação na Terra. Aí tinha, logicamente, que não era todo mundo no mesmo estágio, tinha as variações da evolução entre um e outro. Mas depois, Até mas para fazer depois assim, tem né? O a mundo ninguém se indicação de outros um espíritos, planeta né? diferente. De capela, oi? Não, naquela época até dava, né? Cada um em um cada um nos quatro cantos do mundo separado, era quase como se fosse um planeta diferente num planeta só, né? Turma do Isso. Azteca do Outra lado, coisa que fala o Kardec é, Amarelo do lado do quando você outro, aí reencarna, Egito do outro. quando você reencarna, né? Então vem lá um grupo de outros planetas. Eles não reencarnam de maneira aleatória em qualquer lugar. Eles acabam se reencarnando em grupos afins, formando tribos, formando grupos, né? Então, eles acabam vendo esses grupos e acabam tipo, reencarnando num grupo meio que próximo, né? Eles têm já uma certa afinidade, então, primeiramente, eles vão reencarnando em grupos, né? Na mesma família, no mesmo grupo, na mesma tribo, né? Depois eles vão fazendo essas misturas, mas inicialmente vão se encarnando em grupos, tribos e ah, aglomerações de pessoas com mais afinidade, ok? Podemos continuar? Reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Sem a reencarnação, não se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Porque têm aquelas melhor compreensão? Porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Porque têm a intuição de certas coisas sem a haverem aprendido? Duvidamos que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admitir, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram
que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que, por conseguinte, as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém, que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de um mundo em mundo, e não num mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Seria admissível essa doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles então só poderiam progredir indo de um mundo ao outro e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra, da encarnação da Terra, desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização. É evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria o selvagem? Porque, onde está? Peguei aqui. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures o grau de progresso logo acima do que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado e assim sucessivamente? Por que não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos ao desses mundos? Quando, não só de povo a povo, mas no seio do mesmo povo e da mesma família, há diferentes graus de adiantamento? Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Longe de ser isso vantagem para o progresso, ser-lhe-ia um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu. Possibilidade que é, para ele, o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando os seus espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família à falta de tempo para se consolidarem. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos, entretanto, não fica perdido o que neles se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras. Se apenas uma única vez fizesse o espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração, ele se acharia em condições inteiramente diversas. Operaria de cada vez sobre os elementos novos, com força e segundo leis que desconheceria antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado, e essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado aquele do qual nada mais podem oferir.
é como deve ser e é. Tal o princípio, se alguns há que antecipadamente deixam o mundo em que vinham encarnando, é isso devido às causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade. Se o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa de processo para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morreram em tenra idade vir passar aí alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante as quais nada podem aurir dele? O mesmo ocorre se pondere com referência aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria somente é boa sobre a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real de volverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião. Então, está dizendo que a gente precisa reencarnar para crescer, para desenvolver. E a Terra é um planeta de provas e expiação, prova e expiação, é, mas ele tem uma faixa de evolução. Então, como está dizendo Kardec, nós aqui não somos espíritos todos iguais. Tem espíritos um pouco mais atrasados, um pouco mais adiantados. Existe uma faixa. E esse convívio entre os mais atrasados e os mais adiantados é benéfica para todos. Então, os espíritos mais atrasados acabam vendo os exemplos e as instruções dos mais adiantados e aprendem com os mais adiantados. E os mais adiantados têm a chance de ajudar e contribuir, né? E fortalecer a inteligência, a moral que ele desenvolveu, desenvolver cada vez mais. Então, essa troca é benéfica para todos. Então, a gente já está na Terra há muito tempo, porque a gente está evoluindo. Então, não evolui, não tem uma encarnação na Terra, a gente tem muitas encarnações na Terra. E se a gente evoluir junto com todo o globo, a gente vai continuar na Terra durante muito tempo. Mas, então a gente precisa. Então, quando a gente acaba convivendo junto, a gente acaba tendo laços. Então, por exemplo, muitas vezes a gente encarna numa mesma família. Numa mesma família, sei lá, de 50, 100 pessoas, e encarna todo mundo junto, né? Então, às vezes, com tio, filho, primo, são grupos que se ajudam na encarnação. E à medida que a gente vai encarnando junto, a gente vai criando laços entre nós. E à medida que a gente vai trabalhando junto, às vezes um se adianta mais em uma coisa, e o outro se adianta mais em outra. E nessa adiantar, um ajuda o outro a crescer, a desenvolver moralmente, intelectualmente, em todas as... A gente tem que ser um ser, né, integral, né? A gente tem que evoluir em todos os ramos, né? Então, a gente tem que evoluir em tudo, geral, tudo. Então, por isso que a encarnação é tão importante a gente, dessa convivência, né? Isso é que explica cada um de nós ser diferente. Isso explica as diferenças sociais, as diferenças intelectuais, crianças que morrem em tenra idade,
pessoas que têm algum tipo de deficiência. Tudo isso é explicado dentro da lei da reencarnação. E com a reencarnação, a gente consegue entender a justiça de Deus, e consegue entender, né, a bondade de Deus. Se não, se a gente reencarnasse uma vez só, Deus seria injusto. Então não teria muito sentido, né? Deus não seria bondoso, né? Então, a gente consegue entender tudo que a gente está passando, porque a gente, a cada estágio, a cada evolução, a cada escola que a gente vai aprendendo. Então, ele está dizendo, a Terra é um grande colégio. E à medida que a gente vai encarnando, a gente vai mudando de turma, né? Então, a gente tá no Brasil há quanto tempo? A gente não começou a nossa encarnação aqui no Brasil, a gente pode ter vivido em várias partes desse planeta. E com certeza a gente viveu em outros planetas. Então, todos nós somos ETs. Todos nós viemos de outro local. Então, a gente também é extraterrestre. Hoje, como a gente está tanto tempo na Terra, a gente pode se considerar, né, terráqueos. Mas a gente começou antes e daqui a alguns milhões de anos, vocês podem reencarnar em outro lugar. Certo? É. Emigrações e imigração dos espíritos. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestre e espiritual desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente migrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam. A partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de delas se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito parece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente têm que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social sem as imigrações e imigrações de que, de tempos em tempos, lhe vem dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam
as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual, moral e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm, por fim, operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual, depois encarnam como os outros. Então, existe uma população encarnada e uma população desencarnada. A gente tem na Terra hoje quantos? Uns 7 bilhões de espíritos? É 8, né? 8 bilhões de espíritos? 8 bilhões. Então, a gente tem 8 bilhões de espíritos. Se a gente contar o, no mundo espiritual, tem mais uns 14, 15 bilhões de espíritos. Então, ao todo, a gente tem, sei lá, mais de 20 bilhões de espíritos no planeta. Então, tem uma quantidade encarnada e uma quantidade maior desencarnada. Então, ele está dizendo que, de tempos em tempos, há, por exemplo, grandes desencarnes em massa. Hoje, por exemplo, no planeta está acontecendo também isso, né? Tem grandes desencarnes em massa. Então, num certo momento, tem um terremoto que mata um monte de gente. Tem um maremoto que mata um monte de gente, um vulcão, um furacão, e assim vai. Pandemia. Uma pandemia que acaba matando muita gente. Então, há uma transferência daqui da parte material para os espíritos de uma grande quantidade de espíritos. Isso faz parte do processo evolutivo. Como disse aí no texto, é só o corpo que está morrendo. O espírito continua vivo, né? Então, é só um momento de perder o corpo. Ok, mas continua vivo no mundo espiritual. Outra coisa que ele está falando é que sempre depois de um grande problema, há uma grande evolução na população. Então, quando a gente tem uma dificuldade, né? Quando tem algum problema, alguma dificuldade, a gente procura, a gente corre atrás para superar aquela dificuldade. Então, tem uma pandemia, tem um grande esforço para criar vacinas para que a pandemia seja minimizada. Tem grandes doenças, por que essa doença está acontecendo? Então, quando tem um problema, a população acaba se unindo e se esforçando para procurar resolver aquele problema. Então, se uma família tem um problema, a família se une
né? Para tentar resolver aquela dificuldade que está enfrentando. Quando um país tem um problema, quando a Terra tem um problema, acaba havendo uma união e há um desenvolvimento. Então, grandes criações, grandes desenvolvimentos, grandes invenções, né, aconteceram a partir de uma dificuldade e de uma coisa que há uma necessidade da pessoa, a pessoa vai lá e desenvolve. Então, hoje em dia, as casas têm uma proteção, têm um isolamento térmico, têm as facilidades no dia a dia, e são coisas que foram desenvolvidas a partir de, de muitas coisas. Então, normalmente, quando a gente está acomodado, está tudo bem com a gente não. Por que que eu estou? Eu estou bem, estou tranquilo. Eu não vou me esforçar para fazer nada. Ah, não, eu quero mudar de emprego, eu quero ganhar mais. Eu vou lá e faço um curso novo, eu faço estudo, faço um negócio, porque eu estou me esforçando para poder conseguir um outro patamar. Então, as dificuldades impulsionam a gente se desenvolver. Então, está dizendo, normalmente, após uma grande guerra, após problemas, através de doenças, há uma onda de progresso que acaba indo atrás. Então, há um problema, a gente vai lá e resolve. Se está tudo bem, a gente fica, não, está tudo bem, não vou fazer nada, deixa continuar. Então, as dificuldades impulsionam a gente a ir correr atrás do nosso próprio desenvolvimento. Aí ele está dizendo que existem essas grandes movimentações, né? Há um grande reencarnação, há um grande desencarne. Mas também há uma migração grande de um planeta para outro. Acontece direto algumas pessoas vindo para reencarnar nesse planeta, algumas pessoas indo para reencarnar em outro planeta. Isso é contínuo. Mas de tempos em tempos, né, há esses grandes movimentações. Então, nessa transição planetária, está acontecendo isso, né? A gente sabe pelos livros que tem espíritos de outros planetas vindo reencarnar na Terra. Então, espíritos um pouco melhores que acabam vindo reencarnar na Terra. E alguns espíritos mais atrasados, né, que estão ficando espíritos mais retardatários, que estão mais atrasados que a média da população, também estão sendo transferidos para reencarnar em outros planetas. Então, está acontecendo, nesse momento, essas grandes movimentações. Muita gente vindo para cá e muita gente saindo daqui. Vários. Próximo tópico é a raça adâmica, mas vamos deixar essa raça adâmica para a semana que vem. Cena dos próximos capítulos, a raça adâmica. Sim. Na raça adâmica nós vamos conhecer a nossa Eva, também, né? Pois é. Dentro da Agora, transição planetária, a gente vê de 100 anos para cá a transformação de pensamento global foi muito grande, mas eu não sei se é uma impressão minha, pode ser, seja só eu que vejo dessa forma, mas dá a impressão que os espíritos que estão mais resistentes à mudança, que não querem mudar,
eles estão tendo mais oportunidades do que a maioria que quer. Eu não sei, posso estar errada, posso ser uma pessimista aí, né? Mas em, em todos os lugares do mundo, quem está mandando no mundo é gente muito egoísta, muito egoísta. Então, com poder econômico bastante legal, que poderia transformar muitas nações de uma forma bem legal também. E não há a mentalidade da Idade Média. Exatamente aquela mesma mentalidade da Idade Média. É o primeiro eu, segundo os meus e aos outros, nada. Então, eu acho que demora bastante, como o Haroldo Dutra disse, né? Numa das palestras que eu vi dele, ele falando assim, não queiramos que ver a princípio um mundo transformado tão rapidamente num lugar melhor. Eles vão ter primeira oportunidade, né? Eles, assim, digo, eles já me excluindo, não me excluiria. Mas, assim, espíritos mais reticentes têm a oportunidade primeiro de, de tentar mudar, porque a gente vê tanta coisa, assim, você fala, meu Deus, a Idade Média voltou. A gente tem um progresso é, é, intelectual imenso, tem acesso à cultura, tem acesso à tecnologia, temos remédios maravilhosos que prolongam a vida, que 50 anos atrás a média de vida era 40 anos, agora é quase 80, logo chegaremos a 100 anos. Facilmente a geração que está viva hoje vai passar dos 110 anos, mas não há, não acompanha a ética e moral e nem, sei lá, eu acho que o intelecto, o que a gente avançou com tecnologia não avançou com o uso do que tem disponível. Mas Não tá, sei se as pessoas Andressa, têm. você tem razão. Realmente, né? A gente está passando por essa transição planetária, né? Na nova etapa, né, no mundo de regeneração, né? O mundo vai ser perfeito? Não, longe disso, né? Só que nesse novo mundo de regeneração, né, não deve existir essas maldades mais extremas. Então, o que tá acontecendo é realmente há os espíritos que estão que já atingiram um grau para, ó, você já foi aprovado, ó, você já está no mundo de regeneração. Então não precisa reencarnar, espera e dá chance para os espíritos que ainda estão ainda estão nessa vai ou fica, vai ou fica. Tem espírito que fala, ó, você não tem mais jeito, você já pode ir embora, já tá, não tem jeito, já está indo. Agora, muitos espíritos, né? Realmente, ó, você tem a sua última chance de mostrar se você quer ficar nesse mundo de regeneração ou não. Então, por isso que tem realmente, dá a impressão, né, que a maldade aumentou. E realmente, porque os espíritos estão encarnados, tem uma boa parte que estão tendo essas chances de mostrar que merecem ficar aqui. Eu estava assistindo uma palestra do Rossandro, né? E o Rossandro, né? Comparando a evolução das pessoas com as músicas que existem, né? Das velhas épocas. Então ele falando que as músicas infantis, né?
Ele estava falando lá do música do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Então ele canta a música lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo e fala, ó, ele tem música, tem melodia, tem ritmo, tem tudo isso. Aí ele canta uma outra música, acho que ele falou que o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi feito por Gilberto Gil, eu acho. Tem uma outra música que ele canta também. Ó, essa música também tem ritmo, tem melodia, tem. Vai. Aí ele fala, ó, depois, né? Aí ele canta uma música. Ah, lali, lalie, oh, 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 lali, lalie, oh, oh, oh. Aí ele fala, não tem letra. Então houve uma degradação, né, no próprio, da própria música, né? Mas todo mundo que está encarnado, né, está mostrando que, ah, não, eu vou continuar na Terra. Ou mostrando que, fala, não, eu vou ser expulso. E todos nós encarnados estamos tendo essa chance. Os livros dizem que, né, no livro lá do Divaldo, fala da transição planetária, já existem muitos espíritos que já estão sendo transferidos para outros locais. E às vezes cidades, diz o seguinte, né? O Manuel Filomeno de Miranda diz que às vezes cidades trevosas inteiras que não tem mais já foram reprovados para regeneração, já são transferidas a cidade inteira para outro planeta. Então isso está acontecendo realmente, né? E quando que vai? Isso aos poucos vai mudando, né? Então tá reencarnando pessoas que vão ajudar na transição planetária. E pessoas que estão tendo a chance de reencarnar, somos todos nós. A gente tá fazendo nossa parte para a gente ser expulso ou para a gente continuar? Então, a gente tem que fazer, tentar se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, né? E reencarnar. Agora, tem gente que vai ser transferido para outro planeta de maneira forçada. Agora, mesmo no outro planeta mais atrasado, vai ter espíritos velando por eles. Então, tem muitos bons espíritos, né, evoluídos que vão para esse planeta para ajudar as pessoas que vão para lá. Assim como na Terra, sempre existiu espíritos de grande luz ajudando a todos nós. De que no nosso inconsciente que estão arquivados nossos conhecimentos, há subníveis. E subníveis são áreas de conhecimento, né? As devidas áreas, as áreas que a gente conhece. Tem a área artística, que também tem as suas. Só que todos esses conhecimentos que estão dentro do da nossa área de conhecimento, que nós temos acesso, né, tem um fator primordial que impede a nossa evolução. E esse fator primordial é o interesse próprio nosso das coisas. Por isso que assim, isso está no livro dos Espíritos, enquanto o homem tiver o interesse, né, em ganhar, em ter o direito de receber isso, mas sem doar, então significa que ele tá barrado, ele está dentro de um sistema que ele não consegue sair. Por isso, então, agora, o que vai acontecer é que tem espíritos de alta estirpe que vão encarnar com uma cultura de tal forma que de todas essas áreas, o Victor Hugo vai vir aqui, vai vir filósofos, vai vir de todas as áreas, de espíritos muito evoluídos, com grande moral, para justamente quebrar essa bolha desse sistema, né, dos interesses pessoais, né, e você começar a abrir a sua mente, né, para um serviço que você pode prestar para os outros, né? E não só receber, ou então aquele sistema capitalista que a gente tem hoje. E a gente vivencia isso, porque a gente está dentro de um sistema, né,
que nos impulsiona para isso daí. Quando esses espíritos já estão reencarnando, que eles começarem a entrar nessa geração que tiver pronta, a gente vai entender mesmo que vai começar a ter outros tipos de pensamento, ou na área da música, por exemplo, né, você vai, que nem esse Lari Alier, tem música aí que, nossa, é sensualista e tudo mais, é uma coisa assim, que não tem profundidade moral nenhuma, ao contrário, né? Tem algumas que são muito imorais, inclusive. E aí vem aí o pessoal que vai dizer, vou começar a fazer umas músicas boas aqui, umas canções com letras profundas, para passar para a gente uma ideia de uma moral um pouco mais elevada do que aquela que nós estamos vivendo, porque a gente está num sistema bem fechado, né? É claro que alguns estão tentando sair, mas não é fácil você sair dentro do contexto que existe hoje, né? Tanto é que por isso que está essa confusão, né? Porque já muita gente critica o sistema que está rolando por aí, né? Então, precisa mudar porque as pessoas estão se sentindo mal, porque está faltando coisa para a gente quer fazer uma coisa e não pode, né? As limitações que estão ocorrendo, às vezes a gente quer progredir uma coisa e não pode, então começa a surgir coisas muito que trazem uma alimentação muito grande por causa de um sistema de vida cultural. E esses espíritos vão trazer para nós ensinamentos muito grandes para que os subníveis do nosso consciente comecem a se engrandecer, comecem a melhorar. E a gente começa a ter aquisições de conhecimento, não só na área da inteligência cognitiva, mas também na área moral. O que falta nessa vida que nós temos aqui, né? Então, eu penso que é isso que está acontecendo agora, nesse instante, com a vinda dessa nova geração, porque eles estão encarnando agora, já tem alguns aí, a gente vai começar a sentir, mas o pesado mesmo é que, sei lá, eu acredito que de 15, 20 anos é que a gente vai ver um progresso, uma coisa assim, bem, bem diferente para a população mundial. A gente vê alguns espíritos mais adiantados, pessoas fora da curva, mas é um aqui, outro longe lá. Aí você fala assim, nossa, para mudar tem que ser uma coisa maior, tem que ter. Isso que você falou foi perfeito, Celso. Vontade. Vontade. Andrés, a Tá gente estava faltando. a gente tava estudando aqui, a gente viu lá da imigrações e imigrações, não é isso? A gente leu aqui agora mesmo, aí, né? Lá dos tempos mais antigos e tal, né? Lá no tempo lá daqueles que tinham a raça amarela, não sei o quê, né? Ué, tudo bem, eles foram encarnados em massa ali, com grupos para formar povos. Mas olha, teve um Buda que reencarnou lá, teve um Confúcio que colocaram lá, e eles Não, são fora da curva. teve Certo? Então, isso confusão. sempre existiu, né? Que tem que ter uns pontos em que você vem ali para alimentar o pessoal, né? Entendeu? Esse aqui é. E aqui também, hoje em dia também tem gente muito boa aí, né? A gente tem que concordar com isso, né? É por isso que a gente ouve lá o Divaldo, o Sandro, que a gente pode dar curso. Na área científica também tem muita gente boa, né? Tem o Nicoleles, nosso cientista brasileiro, que é fantástico. Uma mentalidade cheia de carisma. E ele nem cristão, ele nem religioso é, mas ele fala com tanto amor das coisas, do transformar o mundo para melhor, que eu falei, tá ótimo, não precisa ser nada, não. Você não precisa ser religioso, não. Vindo gente assim já tá ótimo. É isso aí. Muito bem. Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Ana, pode fazer, Ana. Tudo bem. Dá vontade, faça. Abre o microfone e fale.
elevamos o pensamento a Deus e a Mestre Jesus em agradecimento pelas oportunidades que recebemos a cada dia, a cada instante. Agradecer os mentores espirituais que nos auxiliam quando necessitamos. Agradecer por tudo, Senhor, por tudo que nos tem oferecido dentro das nossas necessidades. Por esses estudos, pelo conhecimento que temos, e por esta oportunidade maravilhosa, que é o aprendizado referente à vida, referente ao espírito. Isso nos dá força, segurança, fé e confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja, e graças a Deus. Evidências? Roberto, quer falar uma evidência? Eu quero. Eu queria falar duas evidências. Uma é uma seta muito grande que formou bem no centro ali do sítio, viu, Celso? Na parte plana ali. É uma seta bem grande. E ela paira, e ela é a segunda vez já que ela aparece. Ela paira assim no ar, no alto, dando mais ou menos 2 metros do chão. E ela fica ali. Ela é branca, fosforescente, e se mantém lá. E a outra é que um irmão espiritual, ele veio com tecido e ele passava em nossas 2 mãos, e cada um aqui, ó, 2 mãos, um pó cor de ouro. Então, ele ficava aquele pó fino e brilhante, da cor ouro, né? Aquele cor ouro velho. Então, ficava muito, vamos dizer assim, as mãos ficavam muito suaves com aquela passagem daquele pigmento que o espírito passou. Era um homem, ele tinha roupas brancas e trazia esse produto aí que passou nas nossas mãos. As duas mais nítidas foram essa aí. Bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Próprio, Obrigado, Celso, Lorena. Andressa. Uma feliz semana a todos. Obrigada. Igualmente. Tchau, Ângela. Sandro, Nega, Sidoca, Ana, Tchau. Tchau, Ciclinha, Sandrinha. Rita. Sei lá.